O Pablo Marçal, ele simplesmente quebrou a internet ontem ao insinuar durante o debate eleitoral da Prefeitura de São Paulo que o candidato da esquerda lulista, o Guilherme Boulos, é um cheirador de cocaína e comedor de açúcar. É isso mesmo. Pablo Marçal deu uma fungada e apontou o dedo pro Boulos, num gesto que poderia até ter passado despercebido, mas teve um significado totalmente diferente, muito mais intenso, porque alguns dias atrás o Pablo Marçal disse que havia 2 cheiradores de cocaína concorrendo a prefeito de São Paulo e que ele iria revelar quem eram esses 2 cheiradores de cocaína. Aí, depois do gesto do Pablo Marçal ontem, a internet foi à loucura e passou a dizer que o Boulos seria um desses 2 usuários de drogas, que Pablo havia cumprido a sua promessa e tinha revelado o primeiro deles. Mas e agora? O Boulos vai cair na provocação do Pablo Marçal e vai fazer um teste antidrogas para provar que ele não cheira cocaína? Ou será que o Boulos vai ignorar a provocação, não vai fazer o teste e vai deixar essa acusação no ar, pairando sobre ele para sempre? O que você acha? Conta aí para mim nos comentários. A acusação do Pablo Marçal é uma mera provocação que o Boulos pode se dar o direito de ignorar? Ou ele tem algum tipo de dever com as pessoas, dever moral, de responder com um sim ou um não, esclarecendo se essa acusação é verdadeira? O que vocês acham? E vou contar a minha opinião. Na minha opinião, Boulos tem sim que fazer um teste antidrogas depois dessa acusação, e a razão é muito simples. É uma questão do interesse público, porque Boulos quer ser prefeito da maior cidade da América Latina, da cidade que é o coração do PIB brasileiro. Os cidadãos e os eleitores de São Paulo, confrontados com essa acusação contra o Boulos, têm o direito de saber se o futuro possível prefeito é usuário de drogas, porque isso afeta várias coisas. Afeta a disponibilidade do futuro prefeito, caso ele seja eleito, afeta a capacidade mental, afeta o raciocínio, afeta a sua capacidade de se autodeterminar, afeta o seu juízo, os seus julgamentos, afeta as suas prioridades, afeta políticas públicas antidrogas e afeta também os próprios eleitores, no sentido de saberem se eles querem ou não ter um prefeito que é usuário de drogas, que é dependente químico. Se é verdade ou não que é usuário de cocaína, ainda não sabemos. Foi apenas uma insinuação, uma acusação do Pablo Marçal. Mas é uma acusação muito grave e muito relevante e que impacta a corrida eleitoral. E o próprio Boulos é o maior interessado em provar que essa insinuação seria uma mentira, porque ele com certeza não quer que essa pecha de cheirador de cocaína pese sobre o seu currículo e sobre a sua história. Além de comprovar a mentira, se o Pablo tiver feito uma acusação infundada, o Boulos vai poder também pedir uma indenização ao Pablo Marçal e pedir ainda para ele ser responsabilizado criminalmente. Então, é realmente algo que o próprio Boulos deve ter interesse em fazer. Para além de ter um dever moral com a população, ele é o maior interessado, já que é muito fácil para ele provar que ele não cheira cocaína, é só fazer um exame toxicológico, que para ser crível, ele precisa anunciar já o exame, para que não passe muito tempo da acusação e fazer desde logo, já que esse exame ele detecta aí a droga no organismo do usuário com até 4, 7 dias desde o último uso ou um pouco mais se for um usuário frequente. E ele tem que fazer isso num laboratório que seja independente, livre de qualquer suspeita de favorecimento. E tem que anunciar antes, né, gente? Não adianta ele deixar para divulgar a depender do resultado. Só dessa forma o resultado que surgir vai ser realmente confiável e Boulos vai conseguir enterrar, ainda que provisoriamente, essa suspeita, mostrando que pelo menos nos últimos dias, nos últimos tempos, ele não foi um usuário de drogas. Caso contrário, as pessoas vão ficar sempre com essa pulga atrás da orelha. Será que é verdade? Será que não é verdade? E a simples suspeita certamente vai impactar o cenário eleitoral. E é justo que suspeite, as pessoas fazem cálculos. Cálculo do potencial dano de você ter alguém que tenha realizado aquela conduta, vezes a probabilidade de que realizou aquela conduta. É um cálculo que é muito importante das pessoas fazerem, por exemplo, na seara criminal, sobre as pessoas que são suspeitas de praticarem corrupção, que têm investigações, acusações, inquéritos, ainda que as pessoas não tenham sido condenadas. Porque no país da corrupção, você precisa fazer um juízo crítico de probabilidade. Todo mundo está cansado, teoricamente, de político corrupto. Não dá, por exemplo, para no Rio de Janeiro a gente seguir elegendo os mesmos corruptos e sempre tem uma longa fila de prefeitos e governadores acusados ou condenados por corrupção.
A gente não pode deixar a última palavra para a justiça, porque a justiça no Brasil é uma justiça falha. Ela é a grande promotora da impunidade dos corruptos. Ou a população vai levar efeito a própria justiça pelas mãos, pelos votos nas urnas, ou a justiça jamais virá. O trabalho que a Lava Jato começou na justiça precisa acabar na política por meio do voto. Da mesma forma, é plenamente legítimo que as pessoas analisem a probabilidade de que ele seja usuário de droga e o quanto que isso pode impactar a gestão que ele venha a fazer. Fora todo o caráter ideológico, todas as outras milhões de razões que nós temos para nos opor a uma gestão de Boulos à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas, como a gente está concentrado aqui nessa questão do uso de drogas, eu quero deixar a pergunta para você. O que você acha da insinuação do Pablo Marçal sobre Boulos? É verdade ou é mentira? Boulos, ele tem que fazer um exame para prestar contas à sociedade? Ou se trata, na sua opinião, de uma mera provocação e ele pode se dar o direito de ignorar? Conta aí pra gente nos comentários.